Lucas capítulo 4, 18 e 19. Quero perguntar para você, quem é que recebeu uma má notícia? A má notícia. Amém? É bom receber uma má notícia? É ruim, não é verdade? Mas hoje nós vamos falar da boa notícia. É, irmão? Essa é a boa notícia. Deus poderoso e Pai maravilhoso, nós colocamos diante do Senhor a palavra que é do Senhor e que ela seja transformada em nossa vida, que ela possa estar em nós, em todos os lugares, para que a gente possa cada dia ser a boa notícia para aqueles que têm uma má notícia. Porque quando nós temos a boa notícia, a má notícia não nos atinge. Porque nós somos firmados em Cristo, que é a boa notícia para nós. Amém? Vamos ler? O Espírito do Senhor está sobre mim, e pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdades os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Isso está em Lucas. Pode assentar, irmãos. Outrora, a gente tinha uma má notícia. Qual que era a má notícia que nós tínhamos? É que nós estávamos o quê? Efésios 2, a palavra de Deus diz em Efésios 2, que nós estávamos o quê? Separados. Era uma má notícia para nós. A gente não podia entrar na sala do trono. A palavra de Deus diz em Efésios 2 assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A má notícia para mim e para você era que nós estávamos separados de Deus, mortos nos nossos delitos e pecados. Delito é coisa grave. Pecado é o pecado do primeiro homem, porque a palavra de Deus diz o quê? Por meio de um só homem, todos pecaram. E por meio de um só homem, que é chamado Jesus Cristo, houve a salvação. E ambos estavam aonde? Ambos estavam em um jardim. A diferença é que o jardim que estava o Adão era um jardim o quê? Um jardim do Éden, que significa lugar de delícias. Então, mesmo a gente estando em lugar de delícia, a gente tem más notícias. Mas quando a gente vai para o outro jardim, que é o jardim do Getsemane, onde Getsemane significa o quê, irmãos? Prensa do óleo. Quando Deus pega e nos leva para este lugar, Ele faz com que nós possamos entrar na sala do trono, porque nós somos prensados. Então, nós temos o quê? Nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. E é por isso que aqui diz assim, nos quais, no verso 2, nos quais outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A nossa má notícia é que nós éramos regidos por um demônio que governava a nossa vida. E nós éramos o quê? Escravos. Mas agora a boa notícia é que Jesus Cristo veio e tabernaculou entre nós, e viveu e morreu e disse, está consumado. Então, o que nós aprendemos? A boa notícia é o Evangelho da paz. A boa notícia é que esse Evangelho transforma. Mas esse Evangelho aqui, só vai transformar a vida das pessoas
Sabe, irmãos, só vai transformar a sua vida quando você abre, lê e recebe. Porque a palavra de Deus aqui no próprio Efésios fala que ele, sendo, no verso 4, ele fala assim, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Olha o versículo, olha o 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, o presente maior, que é as boas novas do Senhor Jesus Cristo, é o quê? É aquele que transforma. Nada, você pode ler qualquer livro. Eu já li mais ou menos mais de 3.000 livros. Mas se eu não ler a palavra de Deus, ela não vai valer de nada, irmão. Porque nós precisamos ser transformados. Nós precisamos receber do Senhor através da palavra. Então, a boa notícia para mim e para você, que é uma boa notícia transformadora, está em Lucas 4,18. Põe lá, filha. Que está em Isaías 61. Que ele diz o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem que é que está falando ali? Jesus. Significa que ele veio, irmão. Ele andou sobre a terra. E ele foi o alto-falante espiritual. Ele foi o mensageiro do céu para trazer libertação aos que estavam cativos. Então, o que Deus está falando para mim e para você é, olha, é uma notícia maravilhosa. Porque ele veio. É a notícia plena, transformadora, que vale para todos os homens. Em Hebreus 2, 4, 12, a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira. Vamos lá, em Hebreus 4, 12. Ela é uma vida que leva a palavra e que leva para que a gente possa entrar na sala do trono. Porque a palavra de Deus é viva. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro do Ederson. Sabe, irmãos, o que é uma coisa viva? Coisa viva é que está sempre pronta para ser usada. Então, ela é viva e eficaz. É como uma faca, irmão. Às vezes a gente tem uma faca em casa, vai cortar um alimento, a faca não consegue cortar. Mas quando você alinha ela no seu corte, ela fica eficaz. A palavra de Deus, fechada, para você ela não é eficaz. As boas novas do Evangelho têm que estar abertas no seu coração, porque o Senhor Jesus Cristo disse que trocou o nosso coração de pedra e escreveu no nosso coração, colocou um coração de carne e escreveu nele o quê? As palavras dele. E Jesus disse também que seremos conhecidos quando nós mostrarmos que guardamos a palavra dele. Mas hoje tem muitas pessoas que não gostam de ler as boas novas, as boas notícias. Então, o que aprendemos ali, olha, é eficaz. Passa, filha. É mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. A palavra, as boas notícias, irmão, ainda que como José, essa semana, a irmã dele faleceu. Sabe por que ele não desesperou? Sabe por que ele não entrou em uma depressão? Sabe por quê? Porque a palavra penetrou nas juntas e nas medulas e no coração, na alma e no espírito. Sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo trouxe o consolo para ele. Por que a gente está dizendo isso? Porque as más notícias, elas vêm e destroem a nossa vida. Mas a boa notícia restaura.
Essa é a palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos é transformadora para todas as pessoas que querem. Você precisa querer. Jesus, quando ele estava andando sobre a face da terra, em todos os lugares ele levava a palavra. A multidão queria, não a palavra, mas a multidão queria sinais. Queria pão físico. Muitas das vezes a gente vem para a igreja para querer as coisas físicas, querer ter. Jesus quer que a gente seja igual a Ele. Amém? A boa notícia que traz vida abundante. João 10, 10. O que é uma vida abundante? É uma vida que é transformadora, que vai atingir a vida de outras pessoas. Elas vão olhar e vão querer estar sempre perto de você. Sabe por quê? A vida que está em você vai entrar na vida delas. Olha o que diz o ladrão. João 10, 10. Olha o que diz aí. A má notícia, olha a má notícia primeiro. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Má notícia. O mundo está assim. A gente liga a televisão, só coisa ruim, só coisa perversa. Mas olha o que Jesus disse. Jesus diz assim: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Não é qualquer vida, irmão. É a vida do céu. Porque Jesus veio de onde? Jesus não caiu do céu. Jesus veio e participou das nossas dores. E trouxe a vida abundante, irmão. E nós temos essa vida. Então, essa boa notícia, ela te dá uma vida abundante. Significa que nada vai te abalar, irmão. Nada. Por mais que as coisas aconteçam à sua volta, por mais que você esteja sofrendo, a vida que é gerada dentro de você te garante a vitória. Compreende o que Deus está dizendo para mim, para você? Isso é maravilhoso, irmão, sabe? Ela traz o quê? Uma vida abundante. A boa notícia traz para nós o quê? Paz. Sabe? Os discípulos, logo após a morte de Jesus, eles se reuniram em um determinado lugar, trancaram as portas e ficaram desesperados. De repente, Jesus entrou. E quando ele entrou, ele falou o quê? Paz seja convosco. Quando a gente tem essa boa notícia, irmão, ainda que a gente vê má notícia, a gente consegue ter paz. Ainda que nos critiquem, ainda que nos joguem pedra, ainda que falem mal, ainda que possam te fazer tantas coisas, que possam fazer tantas piadinhas com o seu nome, mas eu quero te dizer que lá no seu interior, no seu espírito, lá na comunhão com Deus, você tem paz. Sabe por quê? Porque o Salmo 91 diz que você habita no esconderijo do Altíssimo. Nada pode te atingir. É porque você tem uma boa notícia, que é a palavra de Deus. Ela traz cura, irmão. Muitas das vezes a gente está pedindo uma cura, a gente não consegue, mas Deus quer curar primeiro a nossa alma. Qual é o propósito? Então, muitas das vezes nós somos, Pai, nós estamos recitando a Tua palavra, que diz o que lá em Mateus 7, 7, batei, batei. Não é assim que fala? Em abrir-se-vos-á. Muitas das vezes nós usamos a palavra de Deus, mas nós perguntamos para Ele, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer consertar em mim? Então aqui, olha, traz paz, mas traz cura primeiro na nossa alma, porque o nosso espírito, quando a gente recebe as boas novas, o que acontece? Nós já somos o quê? Curado no espírito. Nós somos curados, mas a nossa alma, o apóstolo Paulo fala que ele esmurrava o seu corpo, ele lutava contra ele mesmo, porque todos os dias ele olhava para ele e via que ele precisava mudar. Ele olhava e era uma luta diária. Então aqui, a boa notícia traz paz, traz cura e traz provisão. Os discípulos saíram para pregar e quando eles voltaram, Jesus falou para eles assim, vocês não levem
nada, nem bolsa, nem alforje. Apenas vão de 2 em 2 pregar. Quando eles voltaram, Jesus fez uma reunião com eles e Jesus disse assim: lhes faltou alguma coisa? Eu faço essa pergunta para você. Faltou, Cida, para você? Aí eles responderam: nada, Senhor. Sabe o que significa, irmão? Se você for olhar a provisão de Deus, ela é tremenda. Ele abre porta em lugar que você nem acredita. De repente, ele abriu aquela porta para que você veja que ele é poderoso. Ele é assim, irmão. Então, quando nós temos essa boa notícia, ele nos traz para a nossa vida a provisão diária. Ele traz direção, irmão. Quantas vezes nós fazemos as coisas e dá errado? A gente quebra a cabeça, sabe por quê? A vida abundante e a boa notícia que nós temos em nós, ela não é a direção. Quando nós pegamos a direção da boa notícia, tudo dá certo. Tudo dá certo. Sabe por quê? Jesus disse assim: ninguém vai ao Pai. É assim que ele disse? Ou ele disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ele disse: eu sou a porta. A boa notícia é essa: não tem outra solução para religar o homem a Deus. É só através de Cristo. Não adianta fazer sacrifícios, irmãos, porque é de graça. Ele fez isso por nós. Então, nós precisamos pedir direção a Deus em todas as coisas. Ele pratica justiça. Essa boa notícia em nós traz justiça, irmão. Traz justiça, não a nossa justiça própria, mas traz a justiça que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Isso é muito sério, irmão. Outra coisa, a boa notícia é um presente eterno. Em João 1, vamos lá em João 1, para vocês verem, é um presente. Põe aí, João 1. Olha aí. Deus olhou lá do céu e falou assim: precisa ter a boa notícia. Aí ele falou assim: essa boa notícia vai ser um presente. Olha o que diz aí. Ele fala assim: no princípio era o... Ninguém via ele. Via? O verbo ninguém conseguia ver. Não é verdade? Aí, vírgula. Aí ele fala assim: e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Aonde que ele estava? Onde que Deus habita? No santo dos santos do céu. E Jesus estava onde? Lá no santo dos santos. Aí a palavra diz que o presente tinha que vir. O presente tinha que vir à terra. Essa boa notícia tinha que vir à terra. Aí ele fala assim: ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é o nosso presente. Você sabia, Cida, que Jesus é o nosso presente? Então, que coisa linda e maravilhosa que nós precisamos entender. Agora eu pergunto para você: quando você recebe um presente, o que você faz com ele? Abre. Mas tem gente que recebe um presente, sabe o que ele faz? Ele guarda lá. Se for uma roupa, ele guarda no guarda-roupa e fala assim: vou usar só de vez em quando. Se for um sapato, ele guarda tanto tempo ali, que às vezes até esquece. Eu quero te dizer: abra a palavra para você conhecer Jesus mais. Conhecer o seu presente, irmão. Então, além de nos dar paz, cura, provisão e direção, ele é o nosso presente eterno. Nunca se acaba. É um presente que não acaba nunca. E isso traz para mim, para você, irmão, algo maravilhoso, sabe? E esse presente é a vida eterna. Sabe por quê? Nós não vivemos esperando porque o céu já chegou.
Em João 17:3, fala que a vida eterna é esta. Olha que coisa maravilhosa. Então, aqui a boa notícia vai falar de uma nova vida em Cristo Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Aí eu pergunto, irmão, como é que você vai conhecer Deus se você tem presente que está na sua casa, mas você não abre ele? Não tem como você conhecer. Só de ouvir falar? Jó só ouvia falar de Deus. Mas no capítulo 42 ele fala: eu sei que o meu Redentor vive. Então, irmãos, o que Deus está falando para mim e para você, olha, ela transforma. Em João 6:47, fala que a vida eterna já está em você, irmão. A vida eterna está em você, mas você precisa agitar ela. Olha o que diz aí: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. É uma boa notícia, irmão. Você não pertence mais a esse mundo. Você tem uma marca, você tem um selo do Espírito Santo. Sabe, lá no céu tem um homem chamado Jesus Cristo, com marcas nas mãos, nos pés, do lado e nas costas. Sabe, e quando eu e você encontrar com ele, ele vai estar com as mesmas marcas do lado, nos pés e nas costas e na fronte. Sabe por quê? Porque é o preço que ele pagou para trazer as boas notícias do Evangelho da fé. Você entende o que Deus está falando para mim e para você? A boa notícia te faz um só no corpo de Cristo. Porque nós somos um. Romanos 12, 4 e 5 fala que nós somos um. Somos diferentes, irmão. Somos completamente diferentes uns dos outros, mas nós somos um em Cristo Jesus. Olha, porque assim como num corpo temos muitos membros, olha, mas temos todos, membros têm a mesma função, ou seja, a gente é parecido, porque nós somos o corpo vivo de Cristo aqui nessa terra. Sabe o que impede Satanás de vir destruir essa terra e fazer tanta maldade? Você. Você que é a noiva de Cristo. Então a boa notícia é que nós somos um corpo. A boa notícia é que é sobrenatural e irracional. Deus, quando te chamou, Ele te chamou para pregar um evangelho sobrenatural. Em Romanos, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5, fala que nós temos que pregar ousadamente, irmão. Olha o que diz ali. Olha lá, a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Mas de demonstração do Espírito de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aonde você vai encontrar isso? Essa perfeição está aqui, ó, na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que separa juntas e medulas. Comece a ler, comece a buscar, peça ao Senhor para falar com você, irmão. Sabe, é isso que nós estamos precisando. Então ela é sobrenatural, mas ela é racional. A boa notícia que salva, o poder para a alma, essa boa notícia aqui em Romanos 1,16, a palavra de Deus diz o que está escrito lá. Os cristãos hoje não sabem a palavra, por isso que o diabo não foge de nós. Nós precisamos conhecer a palavra e viver a palavra do que diz ali. Pois não me envergonham do Evangelho, da boa notícia. Porque ele é o quê? Poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego, vai ser salvo. A minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, porque eu creio na boa notícia do Evangelho. A boa notícia que cura, a boa notícia que liberta, em João 8,
36. Os cristãos sabem de cor o que diz nesse versículo, irmão. Pois, se pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluias. Então, como é que a gente conhece? Por causa da boa notícia. Olha, e Deus não escreveu a boa notícia só num livro, não. Ele escreveu em 4. Ele escreveu em Mateus, porque o povo guardava a lei. Então, Mateus escreveu para quem? Para os judeus, que gostavam da lei. Marcos escreveu para os romanos, que gostavam do trabalho. Mateus representa o leão de Judá. Marcos, o boi que é servo. Lucas foi um evangelho para os gregos, que significa sabedoria, representando o homem. João, o rosto de águia, que é para o mundo inteiro. Então são 4 livros de uma biografia de um homem que veio e andou sobre a terra, para que a gente tenha a boa notícia. Ninguém escapa, porque Deus tem um desejo, e o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. A boa notícia é que ela supre, em Filipenses 4,19, ela supre as nossas necessidades. Ainda que eu esteja passando necessidade, ali a palavra de Deus diz que o quê? A boa notícia que está aqui, ó. O meu Deus, quem que é o nosso Deus? O Senhor dos exércitos. Segundo a sua riqueza, eu pergunto para você, Deus é rico? Riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Tudo que você pedir segundo a sua necessidade, Ele vai fazer. Isto é evangelho, irmão. Você entende? A boa notícia que supre, nos ensina a buscar o reino em primeiro lugar. Em Mateus 6,33, a palavra de Deus diz para a gente buscar primeiro o reino. Será que temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Ou será que o nosso carro é prioridade? Será que o nosso trabalho é prioridade? Será que a nossa família? Será que o nosso conforto? Será que as coisas terrenas estão tomando o lugar de Deus? Porque está escrito, olha lá, em Mateus, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas, irmãos? Que coisas são essas? Saúde, filhos, casa. Essas outras coisas, Ele vai fazer acontecer, irmão. Porque Ele é Deus. Então supre, a boa notícia que supre, que nos ensina a buscar o reino em primeiro lugar. A prosperidade, irmão, quero dizer, eu marquei isso no meu coração. Queria que você escrevesse aí, olha, prosperidade não é um acúmulo egoísta, sabia? De que adianta eu ser o homem mais rico do mundo? Que adianta se eu não tenho Deus em primeiro lugar na minha vida? Que adianta, irmão? Eu sou vazio. É assim que a palavra de Deus diz. Olha, prosperidade não é um acúmulo egoísta. É ter para abençoar. Compreende? Você tem que ter para abençoar, irmão. A boa notícia traz o Espírito Santo para nós. Em Atos 1:8, a palavra do Senhor diz que veio sobre eles o Espírito Santo. Olha o que Jesus diz para ele: fiquem em Jerusalém. Aí quando chega em Atos 1:8, ele fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito
Santo. Aleluias. Então, a boa notícia traz o Espírito Santo. Se você, irmão, não lê, a boa notícia não vai trazer, não. Em Atos 2, do verso 2 em diante, nos mostra isso. Olha o que diz aí. E de repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso. Mas onde eles estavam? Volta no 1, filho, para a gente saber onde eles estavam. 2, 1. 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Orando e buscando ao Senhor. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Veio sobre eles, e apareceram distribuídas entre eles língua como se fosse de fogo. Olha a ação do Espírito Santo, e pousou sobre cada um deles. Quando você tem a boa notícia, o Espírito Santo vem e pousa sobre você. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Por isso nós precisamos estar em comunhão, irmão. Então a boa notícia nos traz o amor eterno. Porque o amor eterno jamais acaba, irmão. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 13, fala desse amor. E eu queria que a gente abrisse, para que a gente pudesse orar agora. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Olha lá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o... Agora eu pergunto para você, o amor jamais acaba. O amor de Deus chegou até você. Aí ele parou, irmão. O amor começa em você. Levanta, fica de pé e vamos orar. Porque o amor de Deus não termina com você, irmão. Você recebe o amor e ele não termina em você. Ele começa em você para que você possa distribuir esse amor. Amém? Querido Deus, isto é a boa notícia. É os evangelhos maravilhosos. Por isso, Pai, é que nós te servimos. Porque o Senhor nos escolheu e nos deu a vitória. Então, Pai, nos ajuda a caminhar segundo essa boa notícia. Tira de nós todo espírito de engano, todo espírito, Pai, de confusão, todo espírito de desânimo. E coloca em nós um desejo maravilhoso para conhecer a Tua palavra. Não para a gente se tornar, Pai, nenhum teólogo. Nós queremos ser simples como os discípulos foram, para que possamos, Pai, anunciar as verdades que até aqui o Senhor tem trago para a nossa vida. Por isso eu coloco diante do Senhor, Pai, essa igreja, Pai, cada vida, Pai, que o Senhor tem nos colocado durante a nossa vida, a minha e da Cida, que o Senhor tem chamado, que nós possamos levar esse evangelho puro e simples, e que o amor do Senhor permaneça em nossas vidas, para que nós sejamos esse canal, para que as pessoas também possam te conhecer, Pai, verdadeiramente, Pai. Ensina a gente a amar, Pai. Ensina a gente a amar. Ensina, Pai, para que a gente possa ter temperança em todas as coisas, Pai. Temperança, Pai.
Porque muitas das vezes nós queremos fazer com que as coisas aconteçam da nossa maneira, mas não é assim. Porque não é por força nem por violência, mas o que nós temos que ensinar, Pai, é como eles devem andar. Por isso eu entrego essa linda igreja que o Senhor tem nos dado. Abençoa ricamente. Espírito Santo Consolador, seja sobre eles. Dê-lhes uma vitória, Pai. Eu quero orar, Senhor, pela Dirlene, pelo Natália. Eu quero orar pela Janaína. Pai, o amor que nos constrange, Pai. Eu quero orar pela nossa irmã Aimee. Eu quero orar por outras pessoas que estão enfermas. Eu quero orar agora, Deus, porque nós temos a boa notícia na nossa mão. Eu quero orar para essas pessoas que estão aí, Pai, decaídas da graça, aquelas pessoas que ainda não conheceram a graça. Eu quero orar por aquelas pessoas que ainda não tiveram um contato com o Senhor, Pai. Eu coloco nas suas mãos, Pai, para que tudo, Pai, seja preenchido segundo a tua vontade. Agora leva esse povo maravilhoso, esse povo escolhido, esse povo que o Senhor pagou um preço para o seu lar, que eles tenham uma semana maravilhosa, que eles tenham uma semana cheia de vitória, Pai. Que durante essa semana, Pai, o maior evento que eles possam ver, o maior evento que eles possam sentir, não seja a Copa do Mundo amanhã, mas que seja a glória do Senhor na vida deles, Pai. Que eles possam sentir isso, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe você. Vai na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quinta-feira, nossa célula é aqui na igreja, tá? Deus te abençoe. Fica com Deus.